palma da mão dela deslizou até a minha e senti o meu corpo me trair, respondendo mais rápido do que a razão conseguiu proibir. Ela olhava tão de perto que o mundo à nossa volta desapareceu. Nem uma palavra, apenas a respiração misturada à minha e um calor impossível de esconder. Eu sabia, se nos rendêssemos, deixaríamos de ser apenas duas mulheres na mesma sala. Nos tornaríamos algo perigoso. A palma da mão dela deslizou até à minha e senti o meu corpo trair-me, respondendo mais rápido do que a razão conseguiu proibir. Ela olhava tão de perto que o ruído da loja se calou. Nenhuma palavra, só a respiração misturada e um calor impossível de esconder. Se uma de nós cedesse, nada voltaria a ser simples. O vinil estava entre nós. Miles Davis, Kind of Blue, 1959. Eu contava mentalmente o que aquilo podia pagar. Renda, dívidas do Jeep, mais um mês de folga. A outra mulher disse o nome como quem diz uma chave. Inês. Júlia. Não larguei o disco. Estava a observá-lo. Eu cheguei primeiro. A discussão ficou suspensa quando mencionei o meu pai e as noites em bares, o trompete a cortar o fumo, o silêncio a soar como música. Os olhos de Inês abrandaram. A minha avó ouvia isto comigo. Blue and Green, sempre. A mão dela afrouxou no cartaz do álbum. Não ouço música desde que ela morreu. A honestidade abateu a distância. Eu via nela algo que reconhecia. Falta. Não riqueza, não estatuto. Falta. Ficamos a meias. Arrisquei. Pagamos 25 cada uma. Ela riu-se, surpreendida. Isso não faz sentido algum. Ao dono da loja deve fazer. Harold fingia arrumar, mas escutava. Pagamos. Ao sair, Inês virou-se. Um café? Conta-me desses bares. Aceitei, com receio do que não sabia nomear. No café do bairro, a conversa fugiu do disco. Ela perguntou-me pelas aves da lesíria, porque é que eu acordava antes do sol sem me queixar. Respondi com o que me mantinha inteira. Paciência, espera, o momento em que uma cor irrompe do canavial e nos obriga a respirar devagar. Inês ouviu como se estivesse a aprender um idioma. Quando a conta chegou, tentou pagar. Recusei. Não era dinheiro, era medida. Ela percebeu e não insistiu. Ponto a favor. 3 dias depois, ligou. Ensina-me a ver aves. Preciso de coisas que não se comprem. Marcamos cedo, no passadiço do estuário. Ela apareceu deslocada daquele cenário, mas com vontade real. Entreguei-lhe os binóculos, avisei sobre a lama, o silêncio, o tempo de espera. Caminhamos. A maré subia devagar. A primeira recompensa foi uma garça imóvel, lâmina pronta. Como é que não se cansa? Sussurrou. Espera melhor do que nós. Ela tentou focar, falhou, insistiu. O corpo desaprendeu a pressa. Quando um peneireiro ficou suspenso no ar, prendeu o fôlego como se temesse espantar o mundo. O rosto dela mudou sem pose. Só atenção. Isto é diferente de tudo, disse baixo. Parece que alguém me devolveu o som a um lugar onde eu vivia em surdina. Eu ia responder quando o telefone vibrou. Um nome de cliente, urgência. Silenciei. Não queria cortar aquilo. Inês reparou e não perguntou. Ponto a favor outra vez. No fim da trilha, sentamo-nos num banco de madeira a olhar a água. Ela virou-se. Há muito tempo que nada me mexe por dentro assim. Não sei o que fazer com isto. Nem eu. Foi a única verdade possível. Convidou-me para almoçar. Disse que conhecia um sítio. Aceitei sem prever a armadilha. O restaurante tinha toalhas engomadas e vozes baixas. O menu trouxe números que me apertaram o estômago. Pedi pão e água. Ela percebeu devagar. Curou sem teatralidade. Desculpa, esqueci-me que isto pode parecer... Outra coisa, deixa-me oferecer-te hoje, pelo passeio. Não sou caridade. É gratidão. E calou-se. A tensão ficou entre os talheres. Eu podia levantar-me e fugir para o conforto do meu orgulho. Ou ficar. Fiquei. Comi devagar. Deixei que o desconforto nos ensinasse qualquer coisa que não se compra. A forma de pedir sem humilhar, de receber sem dever. À porta, antes de nos despedirmos, Inês respirou fundo. Sei fazer muitas contas, quase nenhuma a dois.
Eu sei sobreviver, nem sempre sei confiar. A pausa pesou o suficiente. Amanhã, ao nascer do sol? Arriscou. Quero tentar outra vez, sem restaurante. Assenti. Enquanto ela se afastava, vi o reflexo dela no vidro do carro. Uma mulher que doía e alugava coragem para não desistir. Eu também doía, mas o estuário ensinara-me que a vida retorna com a maré. No telemóvel, uma mensagem de um operador turístico. Grupo interessado em visitas privadas. 5 datas possíveis. Senti a suspeita morder. Fechei o ecrã. Amanhã eu decidiria se aquilo era sorte ou interferência. Quando me deitei, o corpo ainda guardava o peso breve da mão dela sobre a minha. Não era promessa, era risco. E eu tinha dito que sim ao risco. O sol ainda mal tocava as margens do estuário quando Inês chegou. Trazia um saco com café e croissants e um par de sapatilhas baratas nos pés, ainda com a etiqueta. Sorri. Não pelos sapatos, mas pelo esforço. Ela não pertencia àquele ambiente, mas quis pertencer. E isso dizia mais do que qualquer palavra. Não gosto de acordar cedo, confessou, entregando-me o copo quente. Mas hoje não me gostou. O corpo estranha só até aprender que vale a pena. Caminhamos em silêncio. A névoa fina sobre a água, os primeiros sons da vida selvagem, tudo conspirava a nosso favor. Não havia pressão, só presença. Mostrei-lhe como distinguir as aves pelo vôo, pelo som. Quando avistamos um colhereiro, ela segurou os binóculos com reverência, como se estivesse a testemunhar algo sagrado. Fazes isto todos os dias? Sussurrou. Quando posso, mesmo quando estou cansada, ajuda-me a não desaparecer. Ela não perguntou o que eu queria dizer com isso. Talvez tenha entendido. Talvez tenha sentido o mesmo. Depois da trilha, fomos até à carrinha. Ela sugeriu tomar pequeno almoço num lugar com vista para o mar. Aceitei sem pensar. Ainda confiava. Mas assim que viramos para a zona nobre de Cascais, o estômago encolheu. O restaurante parecia uma vitrina, o tipo de lugar onde se mede quem entra. Aqui? Perguntei, já com a mão na maçaneta. Prometo que não é o mesmo erro de ontem. Só queria mostrar-te um sítio bonito. Fiquei, por ela. Mas o desconforto colou-se aos ombros. A mesa era junto à janela. O mar estendia-se tranquilo, como se não soubesse das dores à volta. Inês pediu café e fruta. Eu, torradas, só torradas. Ela olhou, hesitou. Júlia, posso perguntar uma coisa sem te magoar? Podes tentar. Quando recusas que eu pague, é sempre por orgulho. Pousei a faca, olhei-a nos olhos. É por sobrevivência. Cresci a contar trocos para o pão. Aprendi que tudo tem preço, mesmo a ajuda. Eu não quero cobrar nada. Mas eu não tenho como saber isso, e o corpo lembra antes da cabeça esquecer. Ela ficou em silêncio, processando. O meu problema, disse por fim, é que cresci a pensar que dinheiro resolve tudo. Quando alguém sofre, compras flores. Quando perdes alguém, pagas um terapeuta. Quando amas, ofereces coisas caras. Mas contigo, nada disso serve. Porque o que eu preciso não se compra. E eu não sei dar sem pagar. A honestidade dela doeu mais que qualquer crítica. Saímos em silêncio. Ela deixou-me na estação sem tentar prolongar. Antes de eu sair, disse: Hoje foste verdadeira, mais do que eu merecia. E tu não fugiste, mais do que eu esperava. O dia passou devagar. Guiar visitas num parque, depois de uma conversa como aquela, era como tentar sorrir com uma ferida aberta. À tarde, recebi uma chamada de um número desconhecido. Júlia, o meu nome é Miguel. Trabalho com turismo de natureza e recebi a tua recomendação da Inês. Estamos a montar uma parceria para o próximo semestre. Tens interesse? Ela tinha mexido os cordelinhos. De novo. Obrigada pelo contacto, respondi. Envio proposta por e-mail. Desliguei e sentei-me no chão da carrinha. Estava cansada de viver entre a gratidão e a raiva. Cansada de tentar adivinhar se estava a ser ajudada ou controlada. Mas no fundo, sabia. Inês não estava a tentar comprar-me. Estava só a fazer o que sabia fazer. Cuidar à maneira dela. Naquela noite não dormi. Revirei frases, gestos, olhares. E no meio da confusão percebi uma verdade cruel.
Eu tinha medo de que alguém realmente me visse, porque se vissem tudo, inclusive a dor, talvez não quisessem ficar. No dia seguinte, não fui à trilha. Não respondi à mensagem de Inês, nem à segunda. Mas à terceira, algo no texto fez-me parar. Não quero pagar nada, só quero aprender a estar. Se quiseres ensinar-me isso, estarei à tua espera no mesmo lugar, mesma hora, sozinha. Apaguei a mensagem. Voltei a escrevê-la mentalmente mais de 10 vezes. E no fim, deixei o despertador programado para as 5h30, porque havia algo em mim que também queria aprender. A estar. Sem medo. Sem dívida. Só estar. No dia seguinte, quando cheguei ao passadiço, ela já estava lá. Sentada na beira de madeira, braços cruzados, o olhar perdido no nevoeiro que cobria o rio como um segredo mal contado. Não me viu de imediato, mas quando se virou, os olhos dela disseram tudo. Alívio, cautela, talvez até uma ponta de esperança. Achei que não vinhas. Também achei. Caminhamos sem pressa. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas carregava peso. Como se cada passo fosse uma pergunta sem resposta. Quando vimos o primeiro flamingo afastado da colónia, ela parou, observando com atenção quase religiosa. Ele está sempre fora do grupo? Nem sempre. Às vezes só precisa de espaço. Como tu? Não respondi, mas ela não esperava resposta. Continuou a andar, respeitando o que ainda não se dizia. No fim da trilha, quando o sol já aquecia as costas e os sons da cidade ao longe começavam a invadir o ar, Inês finalmente falou. Falei com o Miguel. Queria que soubesses que não pedi para ele contratar-te. Só mencionei o teu nome. Isso é o mesmo. Não, eu não paguei, não manipulei nada. Ele gostou da ideia. Viu os teus vídeos online? Tu tens talento, Júlia. A minha raiva queria saltar, gritar que ela estava a interferir, a invadir. Mas havia algo na voz dela. Um cansaço. Um pedido. E se eu tivesse falhado? Se ele não gostasse? Teria sido a vergonha de falhar por recomendação tua. Mas não falhaste. Isso não é o ponto. Ela recuou um passo, cruzando os braços. Eu só queria ajudar. E eu só queria conseguir sem ti. O silêncio voltou, mais denso agora, como se cada uma estivesse atrás de um vidro grosso, tentando falar sem som. Sabes o que é crescer com medo de dever favores? Perguntei. É viver sempre em alerta. Ninguém dá nada de graça. Ninguém ajuda só porque quer. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu sou essa pessoa desconfiada. Ela olhou para o chão, depois para mim. Talvez eu precise aprender a ajudar de outra forma. E talvez tu precises aprender a aceitar sem ver ameaça em tudo. As palavras doíam, porque eram justas e porque ela estava certa. Eu vivia a defender territórios que ninguém estava a invadir. Vivia como se cada carinho fosse uma dívida futura. Nesse dia fomos embora sem tocar uma na outra. Mas antes de se afastar para o carro, ela disse: Se algum dia achares que não precisas defender-te de mim, liga-me. Fiquei ali, vendo-a desaparecer, e pensei que talvez fosse mais fácil lidar com o mundo inteiro do que com alguém que me via sem armaduras. 3 dias depois, estava a organizar material na carrinha quando um homem estacionou ao meu lado. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, olhar firme, mas tranquilo. Júlia? Sim, sou o Miguel. Queria falar contigo pessoalmente. O corpo enrijeceu. Sobre o contrato? Sobre a recomendação. Estendeu-me a mão. Não recebi nada da Inês, nem um cêntimo. Ela só falou de ti com uma intensidade que me fez ir ver quem eras. E vi paixão, autenticidade. Tu ganhaste isto, não foi oferecido. Olhei-o nos olhos, procurando mentira. Não encontrei. Sabes que é difícil acreditar quando se vive com tão pouco. Sei, vivi com pouco durante anos, mas às vezes as pessoas surpreendem. Agradeci e ele foi-se embora. Fiquei na carrinha, mãos no volante, mas sem arrancar. Naquela noite, o telemóvel vibrava sobre a mesa. Inês. Não atendi, não ainda. Abri o computador, redigi a proposta para o projeto. Longa, detalhada, profissional. Algo que mostrasse quem eu era, mesmo sem sobrenome importante. Enviei antes de perder a coragem. Quando fechei o portátil,
Lembrei-me da frase dela: se algum dia achares que não precisas defender-te de mim, talvez esse dia ainda não tivesse chegado. Mas pela primeira vez parecia menos distante. O telefone tocou às 7 da manhã. Era o Miguel. Liga à televisão, canal 3. Agora. O tom dele não deixava margem para perguntas. Liguei. A reportagem estava a meio. Imagens de um restaurante em Cascais, capturas de ecrã do meu perfil profissional e uma foto minha com Inês, tirada discretamente no almoço em que as nossas mãos se tocavam sobre a mesa. Escândalo silencioso abala o setor corporativo. Relação entre executiva de alto cargo e consultora ambiental levanta questões éticas. O sangue gelou-me nas veias. Patrick. Só podia ter sido ele. O rival de Inês, o mesmo que a tentara derrubar antes da promoção. Agora tinha atacado onde sabia que ela era vulnerável. Na verdade, que ainda não era pública. Peguei nas chaves e fui diretamente para a empresa dela. O segurança tentou travar-me, mas já me conhecia de vista. Atravessei o átrio onde os sussurros paravam quando eu passava e entrei no elevador. Mãos trêmulas, mandíbula cerrada. A sala de reuniões era visível através das paredes de vidro. Inês estava sentada ao centro, rodeada por homens em fato. O ambiente parecia denso, como se o ar estivesse prestes a rebentar. Quando os nossos olhares se cruzaram, vi algo raro nos olhos dela. Medo. Ela levantou-se. Interrompeu o que estavam a dizer. Antes de continuarmos com o relatório, há algo pessoal que preciso de esclarecer. As conversas cessaram. Sim, estou numa relação com a Júlia. Sim, é uma mulher. E não, não tenho intenção de esconder isso. Patrick cruzou os braços, tentando conter o sorriso. Estás consciente de como isso afeta a imagem da empresa? A imagem da empresa ou a tua? Porque a minha competência está intacta. O que mudou foi a tua oportunidade de usar a minha vida pessoal contra mim. O diretor-geral, um homem mais velho, pigarreou. O que nos interessa é a tua entrega ao cargo, e nisso nunca falhaste. Continuemos. Patrick tentou contestar, mas o silêncio da sala já era resposta suficiente. Quando a reunião terminou, Inês saiu e veio diretamente até mim. O corpo dela tremia levemente. Vieste. Claro que sim. Pensei que me fosse odiar por isto. Peguei-lhe na mão. Tu enfrentaste todos. Por nós. Ela não respondeu. Apenas se aproximou e encostou a testa à minha. Ficamos assim por longos segundos, rodeadas por um mundo que não sabia como reagir. Mas naquele instante só existíamos nós. Nessa noite, fomos jantar ao local onde tudo começou, o pequeno café junto ao rio. Sentamo-nos no mesmo lugar. Ela pediu vinho, eu pedi chá. A normalidade era, de repente, revolucionária. Achas que isto muda tudo? Perguntou. Talvez, mas não nos muda a nós. Ficamos em silêncio por um momento, até ela sorrir. Sabes o que mais me assustava? Não era o julgamento, era tu achares que eu não era forte o suficiente para te proteger. Tu fizeste mais do que isso hoje. Tu ensinaste-me que coragem também é ficar, não só lutar. Ela segurou a minha mão debaixo da mesa, pela primeira vez, sem medo de quem olhava. Então, agora somos públicas. Sim, e sinceras. Nesse momento entendi que o verdadeiro risco não era amar alguém como ela. O risco era nunca termos tentado. Nunca termos desafiado o mundo a aceitar que duas mulheres podiam amar-se sem se esconder. Porque o amor dela não era uma ameaça à minha liberdade. Era a ponte para ela. E eu, finalmente, começava a atravessá-la. 6 meses depois daquela manhã em que Inês enfrentou uma sala cheia de homens em silêncio absoluto, estávamos a viver juntas. A mudança para a casa em Setúbal aconteceu de forma lenta, quase imperceptível. Primeiro a escova de dentes, depois os binóculos e os cadernos de campo. Quando dei por mim, já dormia melhor ao lado dela do que sozinha. A casa era simples, próxima das dunas, com vista para o mar e espaço suficiente para não sentirmos a pressão do mundo. Ali, Inês deixava os e-mails por ler até depois do pequeno almoço, e eu ensinava-lhe a distinguir uma rola brava de um melro. Um sábado de manhã, enquanto preparávamos café, ela pousou a chávena e disse: Há algo que quero mostrar-te.
Foi até à estante, pegou numa caixa pequena e voltou para a mesa. Abriu-a devagar. Dentro, duas pulseiras antigas de prata, visivelmente gastas pelo tempo, mas com um brilho discreto. Encontrei-as naquela loja onde tudo começou. Morrison? Sim, pensei, já que não podemos casar oficialmente, pelo menos podemos ter algo nosso. Um símbolo. As pulseiras encaixavam perfeitamente. Simples, iguais, sem promessas desnecessárias. Apenas escolha. Aceitas? Perguntou, quase em voz baixa. Todos os dias, no final do verão, o contrato que Miguel me ajudara a conquistar tornou-se realidade. A minha empresa passou a fazer parte do plano de recuperação ecológica da zona costeira de Setúbal. Pela primeira vez, ganhei mais do que precisava. E pela primeira vez, não me senti culpada por isso. Estás orgulhosa? Perguntei a Inês depois da assinatura oficial. Mais do que consigo explicar. Sabes que, sem a tua indicação inicial, sabes que, sem o teu talento, ninguém teria aceite. Ela não disse que estava feliz por mim. Mostrou-o quando espalhou mapas pela mesa e ouviu as minhas ideias como se valessem tanto quanto qualquer relatório corporativo. Mas nem tudo era simples. Patrick não desistira. Continuava a insinuar, a espalhar dúvidas em reuniões e jantares de negócios. Um dia, depois de um evento em Lisboa, Inês chegou a casa mais tarde, visivelmente tensa. Ele voltou a atacar? Sim, disse a um cliente que estou distraída, que me envolvi contigo por carência, que misturo vida pessoal e profissional. E o cliente acreditou? Não sei, mas hesitou. Fiquei em silêncio. Ela sentou-se ao meu lado, os olhos cansados. Às vezes pergunto-me se a exposição vale a pena. Vale, mas só se tu ainda quiseres lutar. Quero, mas há dias em que só queria desaparecer contigo num sítio onde ninguém nos conhecesse. Toquei-lhe na mão. Então vamos lá, só por uns dias. Fomos. 3 dias numa casa emprestada por Christopher, junto à praia. Levámos quase nada: roupas, livros, comida e os binóculos. Dormimos com as janelas abertas, ouvindo o mar. Fizemos amor com tempo, com silêncio, com tudo o que nos foi negado durante meses de tensão. Na última noite, Inês disse: Sabes o que mais me surpreende em nós? O quê? Que não precisamos de prometer nada para saber que é real. Beijei-a longamente. Porque construímos devagar e escolhemos todos os dias. De regresso à rotina, Christopher esperava-nos com boas notícias. A renovação do contrato de consultoria, convites para novos projetos. Pela primeira vez, o meu nome circulava entre empresas grandes sem estar colado ao dela. E quando perguntei se ela estava orgulhosa, Inês não respondeu com palavras. Apenas me puxou para um abraço demorado e disse: Tu és a coisa mais certa que fiz. Numa tarde de outono, enquanto caminhávamos pelo passadiço onde tudo começou, vimos uma ave pousada na estrutura de madeira. Um flamingo, sozinho, afastado da colónia. Lembras-te? Disse ela. Claro. Achas que ele ainda precisa de espaço? Acho que agora escolheu onde quer estar. Inês apertou a minha mão. As nossas pulseiras tilintaram uma na outra. Nenhum som grandioso. Apenas um som real, discreto, firme. Não precisávamos de mais. Tínhamos a coragem, a escolha e uma vida partilhada, construída com tempo, feridas curadas e amor sem adornos. Um amor que não pedia desculpa por existir e que por isso mesmo merecia ficar.